Olá, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Que a boa mão do Senhor possa ser sobre a sua vida. Que momento gostoso, que declarações preciosas são essas. Podermos declarar a fé que nós temos no nosso Deus. Podermos saber que isso é muito mais do que uma canção. Isso é muito mais do que um jogo de palavras, mas nós cantamos aquilo que nós cremos. Esta esperança viva e que está acesa em nossos corações. Um Deus que nos ama, um Deus que nos guarda, um Deus que nos protege, um Deus que é digno de louvor e de adoração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, viu? Em nome de Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez, para juntos adorarmos ao nosso Deus, neste domingo, nesta live, celebrando a Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, né? Talvez você que não nos conhece, nós pertencemos à Igreja Metodista Wesleyana de Ribeirão Preto, né? Estamos aqui no bairro Campos Elíseos, na rua João Ribeiro 358. Estamos aqui adorando a Jesus, vivemos um período de distanciamento social. Por esta razão, nós estamos fazendo todas as atividades da igreja online, né? E temos uma alegria em poder ter você conosco, viu? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Antes de mais nada, eu gostaria de estar fazendo uma oração, pedindo a bênção de Deus sobre tudo isso que nós estamos fazendo. Que Deus possa receber o nosso louvor, a nossa adoração, que Deus possa abençoar a minha e a sua vida, e juntos, nós sejamos edificados nesta noite, pois estamos em culto, estamos em adoração, estamos em celebração ao Deus que tudo pode. Querido Senhor, nós nos alegramos, Pai, pela oportunidade que de uma forma tão bondosa e graciosa o Teu Espírito nos concedeu nesta noite, para que reunidos em Teu nome, possamos expressar a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, e o fizemos, e termos a certeza, Pai, que isto é agradável diante de Ti. Que cada dia tenhamos um cântico novo para nos colocarmos diante de Ti, para celebrarmos a nossa adoração, para exaltarmos o Seu nome que é santo, que é digno, Tu és poderoso. Receba, meu Senhor, a adoração da Tua igreja, o louvor, ó Deus, dos Teus filhos e filhas. Pai, no nome de Jesus, obrigado por mais este dia, obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido por cada um de nós, obrigado por cada família, cada homem, cada mulher, ó Deus, que está ligado conosco nesta hora. Que através do mover e do agir do Teu Espírito Santo, possamos sentir o Seu amor, o Seu cuidado, a Sua proteção. Pai, tira toda a ansiedade do coração, tira todas as preocupações nesta hora, Senhor, para que com alegria e entendimento possamos dar lugar ao Seu Espírito Santo, e o Senhor continue falando e ministrando aos nossos corações. Muito obrigado, meu Senhor. Gratos, certos de que o Senhor conosco está. Assim nós Te louvamos e Te adoramos por tudo, Pai, em nome de Jesus, o nosso Rei, o nosso Deus, Senhor e Salvador. Amém, Jesus, e amém. Muito bem, que Deus continue aí, né, abençoando você, sua família. Nós estávamos aguardando ainda um pronunciamento do nosso prefeito municipal, né, e na última sexta-feira, no Diário Oficial, né, ele publicou, e como nós estamos sujeitos, né, à lei do município, ainda vamos permanecer por mais um período, né, nesse sistema de distanciamento social. Então a igreja, ela continua sendo impossibilitada, né, de estar aberta. Então, aguardamos novas publicações, embora, né, o governo do estado tenha tido um posicionamento, mas, né, com o crescente número de casos de contaminação aqui no município, nós vamos permanecer ainda como estamos, né? Talvez no final de semana que antecede aí, o dia 13, né, então provavelmente dia 12, né, ele deva, numa nova publicação, dar novas orientações. Então nós estamos aguardando, né, e que você continue aí, né, adorando em oração ao nosso Deus. Lembrando que, né, apesar de todas essas situações, a igreja continua, tá? Você mesmo na sua casa, você, né, não está impedido de louvar, de adorar a esse Deus tão maravilhoso, de dar a Ele o seu culto, a sua celebração. E também, né, qualquer necessidade, você pode entrar em contato com o pastor, tá bom? Nós não estamos fazendo, né, aglomeração, mas um atendimento, uma oração, uma unção, um aconselhamento, né, é só entrar em contato, agendamos um horário, né, e o pastor se desloca aqui para poder fazer o que for necessário, tá bom? Então que Deus
abençoe a sua vida, a sua família, imensamente, em nome de Jesus. Eu queria convidá-los para que juntos agora nós possamos lermos a palavra de Deus. Nós entendemos que ela, como propriamente ela declara, luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos caminhos, então ela que realmente tem, né, todo o bom conselho de Deus para mim e para você. Nesta noite, queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia, Evangelho conforme nos escreveu São Mateus, capítulo 27. Também aproveito para dar, né, as boas-vindas aos nossos irmãos ali da cidade de Jardinópolis, que estão conosco, né, Pastor Flávio, né, irmã Cida, toda a sua família, e todos os amados irmãos ali de Jardinópolis, né, que estão aí ligados conosco nesta noite. Que Deus abençoe a todos vocês, né, e também todos os demais amigos e irmãos, né, que estão conosco, que o Senhor te abençoe de uma forma muito especial, viu? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em o nome do Senhor Jesus. Diz assim, Evangelho de São Mateus, capítulo 27, apenas o versículo de número 32. E quando saíam, encontraram um homem cirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E quando saíram, encontraram um homem cirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Antes de falar sobre esse texto, eu queria falar algo para você. Seguinte, nós como igreja temos que usar todos os meios que Deus nos proporciona para que a mensagem do reino, a mensagem do evangelho possa alcançar outras pessoas. E mesmo aí dentro da sua casa, do seu carro, onde quer que você possa estar, existe a possibilidade de você fazer com que outras pessoas possam também ouvir esta mensagem. De uma forma muito simples, né? Você pode compartilhar, né, esta live que nós estamos fazendo nesta hora. Você pode também criar uma sala de vídeo, né, se você estiver aí no YouTube, né, você pode criar uma sala de vídeo, de maneira que todos os seus amigos, né, todos aqueles que você tem aí na sua relação de amigos, a partir do momento que você cria, né, o próprio Face, ele manda uma notificação para essas pessoas, para mostrar aquilo que está, né, interessando você, aquilo que você está fazendo nesta hora. Então, é uma forma prática de você também levar o Evangelho do Senhor Jesus para outras pessoas. Se você puder, né, crie este hábito, vamos compartilhar para que outras pessoas possam ter acesso à palavra de Deus, né, à mensagem do Evangelho. Se você quiser, você pode até mandar uma mensagem para ele ou para ela, copiando o link, né, você pode usar o WhatsApp, né, você copia o link e cola lá e manda para os seus amigos. No final desta mensagem, nós teremos um momento de oração, rogando a bênção de Deus sobre as famílias, sobre os amigos. Nós nunca sabemos os meios pelos quais Deus utilizará para alcançar pessoas. Imagine, né, você pode ser um instrumento de Deus para abençoar vidas, para alcançar pessoas nesta noite, tá bom? Então, pense nisso, se for interessante a proposta, né, você vai poder, então, abençoar outras pessoas, ok? Vamos, então, ao Evangelho. O texto bíblico fala-nos de um dia, podemos assim dizer, um dia incomum na vida de um homem. A Bíblia, ela não entra muito em detalhes na vida deste homem chamado Simão, mas a participação que este homem tem, né, dentro do contexto bíblico é totalmente incomum, né? Ele vivia a sua vida, né, estava num local, né, aos olhos de alguns, né, no local errado, no dia errado, na hora errada, né? Ele estava trabalhando lá, buscando sustento para a sua família. Os outros evangelhos vão dizer que ele estava no campo, ele estava vindo do campo, depois de ter trabalhado o dia todo, ele está voltando para casa, voltando para a sua família, voltando para os seus, né? E de repente, né, vindo, ele depara com uma situação totalmente incomum, né? De repente, quando ele chega, né, andando ali pelas ruas, de repente ele vê uma multidão, né? Ele não estava muito por dentro dos acontecimentos, pelo menos é a visão que eu tenho desse texto, né? Quando ele chega ali, ele vê aquela aglomeração, e isso é natural do ser humano, né? Você vê uma aglomeraçãozinha, a gente fica meio curioso, né? E foi lá dar aquela olhada, né? E quando ele aproximou, né, o soldado já catou ele e pediu para que ele pegasse a cruz no lugar de Jesus. E ele pegou a cruz, né? Tenta imaginar que situação, né? A única vez que ele aparece dentro do contexto bíblico é esta.
né? Muito incomum, muito improvável, mas aconteceu na vida dele, né? Vindo do campo, vindo do trabalho, de repente, quando ele chega, ele é escolhido para levar a cruz de Jesus. Complicado, né? Levar a cruz da gente já não é muito fácil, né? Agora levar a cruz dos outros, né? E tenta imaginar essa situação. Mas é um pouquinho sobre isso que eu queria falar com você nesta noite. Então, a Bíblia diz que este homem ele era original ali de Cirene, né? Ou seja, na atual Líbia, ele no norte da África. Então ele era, em outros textos, né, a Bíblia vai dizer que ele era Níger, né? Então ele era, né, um homem que não estava na sua pátria, não estava na sua terra, ele era um desterrado, né? Ele estava ali, né? Não sei a condição dele, aparentemente ele, apesar de estar sob o jugo romano, né, ele tinha certa liberdade ali em Jerusalém, mas ele não era dali, ele veio de uma outra região, né? A Bíblia também vai dizer, lá nos Evangelhos, Marcos e Lucas, que ele era pai de duas pessoas, né? Ele era pai de Alexandre e também Rufo, né? E Paulo, quando escreve lá em Romanos, escrevendo uma carta, Paulo manda a saudação para Rufo e para a mãe dele, né? Então, olha só, então a Bíblia começa a pegar algumas pontas soltas e ligar na vida deste homem que, estando ali, ele leva a cruz de Jesus durante um determinado momento. Dá-se a entender que, segundo alguns historiadores, ele, após aquele momento, né, sem entender nada, ele participou de tudo aquilo e depois voltou para a sua casa. Aí que ele foi tomar conhecimento de tudo que aconteceu, de todas aquelas coisas. E ele, né, e toda a sua casa acabou realmente crendo em Jesus. Do nada, né, como que de paraquedas aquilo caiu diante dele, e alguns acreditam que antes mesmo, né, do primeiro mártir, alguns atribuem a Dimas, né, o ladrão lá na cruz, Cirineu, ali ele foi alcançado, esse Simão ele foi alcançado pelo poder, né, uma das pioneiras, talvez a primeira alma, fruto do sacrifício de Jesus naquele momento, que nós temos registros, talvez tenha sido este homem. E ele, daquela experiência que ele teve, ele levou, né, esta mensagem para a sua casa, para a sua família, e todos ali acabaram fazendo parte, né, da história de Jesus, receberam a Cristo e tornaram-se membros integrantes da história de Cristo. Bom, essa é a história deste homem, essa é a história de Simão de Cirene, ou Simão o Cirineu, este que com toda a sua família depois rendeu-se a Cristo, serviu a Cristo. Agora, algumas curiosidades a partir desse texto, eu queria chamar a sua atenção. Assim como ele, vindo do nada, do seu trabalho, chegou e deparou com aquela situação, eu pergunto para você, será que pelo fato de nós não conhecermos, ou alguma pessoa não conhecer as Escrituras, ele pode ignorá-la? Será que pelo fato de algumas coisas eu não pertencer a uma igreja, a uma religião, eu posso simplesmente ignorar? Este homem não fala absolutamente nada, mas de repente aquilo aconteceu com ele. E ele pegou a cruz e foi embora, né? Não, em momento algum mostra uma rejeição dele. Momento algum. Ele simplesmente aceitou aquele momento, encarou e fez o que tinha que ser feito. Infelizmente, algumas pessoas, eles fazem apenas aquilo que convém, aquilo que parece ser interessante para ele ou para ela, somente aquilo que talvez possa apresentar alguma vantagem. Será que pelo fato, né, de repente, eu não crer em tudo que está escrito, será que aquilo não vai em algum momento acontecer na minha vida? Será que eu estou isento de algumas profecias, de algumas coisas que Deus falou? Observe, a Bíblia dizia sobre o sacrifício de Jesus, sobre a forma que Jesus iria morrer. A Bíblia, durante todo o Antigo Testamento, ela vai dar um relato que aquele momento ele fazia parte de um plano de Deus. E de repente, aquele plano de Deus aparece Simão e aquilo acontece na vida dele. Então eu quero, com base nesse texto, dizer para você que pelo fato de eu e você talvez não conhecermos algumas coisas de Deus, não conhecermos algumas coisas a partir, né, que está escrito na palavra de Deus, melhor dizendo, não quer dizer que nós estamos isentos daquilo na nossa vida. Por motivo dos mais variados, algumas coisas podem acontecer
em sua ou em minha vida. Em outro aspecto, será que pelo fato de eu conhecer, será que eu tenho alguma responsabilidade sobre aquilo? Quando eu não conheço, será que eu tenho? E quando eu conheço, de igual modo, será que eu tenho alguma responsabilidade? Este homem, né, quando eu olho para a história dele, eu fico meio espantado com alguns aspectos. E sei que talvez isso também pode fazer parte da sua história. Coisas que nós não esperamos, coisas que nós não desejamos, mas que de repente simplesmente acontecem. Começa a fazer parte da minha e da sua história. Uma outra observação que eu faço nesse texto é que tudo parecia ser normal naquele dia, né? Era normal ter os motins, as rebeliões, era normal. Aquela ação de insurreição, né, a revolta que estava no povo, era normal, porque os judeus eram escravos dos romanos, por isso os soldados estavam em todo lugar. Sabe, uma pessoa ser condenada à morte pelos romanos, era normal. Haver uma agitação na cidade por causa de um ou outro acontecimento, também era normal. Então, quando eu olho para esse homem, Simão, então quando ele chegou, ele viu aqueles acontecimentos, aquilo não era novidade. Ele só quis saber o que estava acontecendo, mas não era novidade. Porque a situação que eles viviam, o momento político e econômico que Israel vivia, então era normal alguns destes acontecimentos, era normal. Sabe, mas até que ponto a normalidade das coisas pode influenciar a sua e a minha vida? Até que ponto aquilo que as pessoas dizem não é normal, isso é corriqueiro, não, isso realmente tinha que acontecer. Até que ponto os acontecimentos tidos por normais podem afetar a sua e a minha vida? Este homem, ele vivia a vida dele. De repente ele entra e passa a fazer parte de uma história bíblica fenomenal. O maior acontecimento da história. Ele, do nada, ele torna-se um participante dela e o seu nome aparece aqui na Bíblia Sagrada. Olha que interessante, né? Olha que curioso isso. Quando nós olhamos também para estes acontecimentos, me leva a pensar uma outra coisa. Quando ele viu tudo aquilo, veio a ele uma oportunidade. Ele teve que se posicionar. Como estava ali uma grande multidão, ele poderia simplesmente dar um passo para trás e ninguém nunca mais achava ele. Ele poderia simplesmente, ter voltado as costas. Não, esse Jesus, se vocês estão condenando, eu não vou ajudar ele não. Quantas vezes nós somos levados a falar o que os outros falam? Não é assim? Quantas vezes nós somos simplesmente obrigados a, já que me deu embrulhado para presente, eu vou levar, estão me dando. Às vezes nós não temos, talvez, aquela condição de parar um pouquinho, pensar, refletir sobre o que está acontecendo, sobre aquela decisão que eu estou prestes a tomar, qual as implicações dela sobre a minha e a sua vida. Às vezes é muito comum você deparar com pessoas que dizem, olha, eu estou vendendo o que eu comprei. Tem gente que às vezes chega uma mensagem no Face, no WhatsApp e tantas outras mídias que existem aí, a pessoa nem sequer às vezes tem a capacidade de analisar a fonte para ver se aquilo de fato procede. Pode ser um fake news, pode ser qualquer coisa. Olha, eu li, achei bonitinho e mandei para frente, mas às vezes nem procura ver a veracidade dos fatos, do jeito que vem, vai. Sabe, aí eu pergunto para você, quando as pessoas trazem alguma coisa para você e para mim, qual é o meu posicionamento? O que o mundo, por exemplo, tem dito na atualidade sobre Jesus? Para aquela maioria daquela multidão naqueles dias, Jesus era um impostor. Jesus era alguém que estava tentando dar ali um golpe, derrubar César e causar, uma grande revolução. E aí? O que todo mundo estava dizendo? Há quem diga, a voz do povo é a voz de Deus. Será? Qual o meu posicionamento quando as pessoas falam alguma coisa sobre Jesus? Pense nisso. Simão,
uma outra curiosidade, né? Ele carrega aquela cruz mesmo sem compreender tudo. Será que eu preciso entender tudo o que faço dentro do cristianismo? Será que a fé em algum momento vai ser uma coisa lógica, plenamente racional? Será que em algum momento o meu posicionamento cristão, ele vai ter que ter uma razão específica? Será que, sabe, as coisas que eu vou fazer para Deus, será que Deus vai ter que dar uma confirmação, eu vou ter que ver um anjo, e o anjo explicar tudo detalhadamente, para não ficar nenhuma dúvida no meu coração? Quantas vezes, né, nós, se não tomarmos alguns cuidados, a nossa fé, ela acaba sendo tão subjetiva. Simão, ele chegou diante de uma situação, ele não se importou com o que a multidão estava dizendo ou deixando de dizer, foi a ele proposto carregar a cruz, e ele carregou. Sabe, Jesus se manifestou na vida de Simão de uma forma muito diferente, e ele simplesmente aceitou, sem compreender, sem pedir muitos detalhes. Talvez seja por isso que o nome dele está aqui e o meu não, né? Vai saber. Uma outra coisa, tantas coisas, né? Ficou meio, mas faz de conta que deu certo. Né? O que as pessoas estavam dizendo ali naquela hora? Quando nós vemos nos relatos bíblicos, alguns diziam, crucifica-o, mentiroso. Até a hora que Jesus estava lá pendurado na cruz, as pessoas não paravam de ofendê-lo, de blasfemá-lo. Confiou em Deus, que Deus o livre agora. Sabe, Jesus a todo tempo estava sendo afrontado. Todavia, isso não foi suficiente para que Simão deixasse a cruz. Você já reparou o que as pessoas têm dito sobre Jesus? Você já reparou, né, o que os livros dizem sobre Jesus? O que os sites dizem sobre Jesus? Alguns, né, olham para Jesus e veem nele, né, a libertação financeira, a autonomia. Alguns olham para Jesus e veem Jesus como o solucionador dos problemas. Alguns olham para Jesus e associam ele, né, àquele gênio da lâmpada, né, você pode pedir e ele vai atender todos os seus desejos. Outros olham para Jesus e veem Jesus como um fanfarrão, sabe, veem Jesus como, sabe, um profeta. Outros veem Jesus como um homem, simplesmente um homem inteligente, um homem bondoso, um homem que, sabe, trouxe tanta inspiração, que mudou o mundo, na verdade, com as suas obras, com as suas ações. Como que, a partir, né, do comentário das pessoas, como que eu vejo Jesus? Será que, quando eu ouço alguns comentários de Jesus, eu continuo pegando a cruz e carregando, ou conforme aquilo que eu ouço, é um convite para deixar a cruz de lado? Percebe que um simples texto bíblico, ele dá margem a muitos pensamentos, e talvez você possa estar passando muitas outras coisas aí, né, na sua cabeça. Tem coisas que nós vamos ouvindo e, sabe, parece que a fé vai indo embora, a fé vai esvaindo. Tenta imaginar esse distanciamento social que nós estamos vivendo. Né, tem gente que está, estou sentindo muita falta da igreja. Sim, né, essa comunhão, essa unidade, sabe, isso é bom demais, isso é gostoso. Assim, eu estou vendo, quando estou olhando lá atrás, né, gostoso, a igreja aberta, todo mundo, aqueles cultões maravilhosos, mas agora não está. E aí? Sabe, será que isso vai enfraquecer Jesus na minha vida? Será que Jesus vai mudar por causa disso? Então é interessante, eu e você, a gente sempre dá uma paradinha e pensar, né? O que a multidão está dizendo sobre Jesus? Né? Tinha um monte de gente falando um monte de coisa. De repente ele ouviu uma voz, você, pega a cruz. Ele foi, pegou e começou a ajudar Jesus. Né? Entre tantos comentários, como está a tua cruz, meu querido? E aí, minha irmã, continua firmada na cruz? Como que está a fé no seu coração? Tem sido suficiente? Pense nisso, né? Uma outra coisa, né, já partindo para o final, que vai ser a consequência daquilo que nós estamos fazendo. Então vamos lá, Simão, independente de tudo, ele pegou a cruz, ele carregou, aí nós vamos ver vários outros momentos, a Bíblia citando gente da família dele, ligando os pontos, né? Filho dele, Alexandre, Rufo, eram membros da igreja. O apóstolo Paulo enviando saudações para ele e também para a mãe dele, mostrando que eram cristãos autênticos, legítimos. Ou seja, num dado momento ele passou dificuldades, ele pegou aquela cruz, sabe, e pagou um preço muito alto por carregá-la.
Porque não pense você que a cruz de Jesus era um graveto, né? Alguns estudiosos dizem que estima-se, né, cerca de 70 quilos. Deu para entender por que Jesus precisou de ajuda? Tenta imaginar, e não é uma madeirinha toda trabalhada, bonitinha, com almofada, né? Algum tempo atrás estava vendo uma entrevista aí do Henry Christie, sabe aquele lá do Paraná? Lá? Cara, é uma comédia, né? Mostraram a coroa que ele usa, né? Ela é almofadada por dentro. Olha que legal, né? A cruz de Jesus, a coroa de Jesus não tinha almofadinha, não, era espinho mesmo, né? Então fica fácil, né, carregar uma cruz de isopor, quando a gente vê algumas exibições por aí, mas os historiadores acreditam que aquela cruz, né, aquelas traves, né, em torno de 70 quilos. Tenta imaginar. Foi o preço. Simão, do nada, isso caiu nas costas dele, e ele ajudou Jesus a levar a sua cruz. Consequência, né, nós vemos que, primeiramente, a salvação chegou na casa dele. Olha que coisa boa. Quando Jesus para você não é um tropeço, quando Jesus para mim não é um objeto de escândalo, quando Jesus para mim não é um meio de vida, mas quando mesmo sem compreender muitas coisas, o que a Bíblia pede que eu faça com Jesus? Neste caso, agora quase 2000 anos depois, o que Jesus é para mim e para você? Talvez se eu for olhar para a multidão, se eu for olhar para os jornais, para as revistas, se eu for olhar para aquilo que o mundo contemporâneo está dizendo, de repente eu não vou ter razão para servir Jesus. Eu não vou ter razão para pisar numa igreja. Não vou ter. Mas, será que pelo fato das pessoas não conhecerem e fazerem desta forma aquilo que Deus um dia disse, que está escrito na sua palavra, isso não vai se cumprir na minha vida e na sua palavra? Pense nisso. Simão, independente de tudo, ele tomou a cruz e seguiu. Nós vemos depois a palavra de Deus trazendo vida, trazendo esperança e trazendo salvação para ele. Uma outra coisa, né, dá-se a entender que ele voltou para a Cirene. Ou seja, ele tornou-se um evangelista naquela região. Aquilo que Deus fez na vida dele marcou a sua história e ele levou salvação ali para o norte da África. Olha que coisa boa, né? Ou seja, ele não levou Jesus para o túmulo. Gente, já tentaram fazer isso, não funciona. O túmulo não é o lugar certo para Jesus. Fato é que ele ficou lá e ressuscitou, ele mesmo saiu, né? E uma pena que muita gente quer levar Jesus para o túmulo. Acha que Jesus é uma propriedade particular, não compartilha Jesus com ninguém, né? Tem gente que às vezes nem a família sabe que ele ou ela é um cristão, né? Lá no ambiente de trabalho, no ambiente universitário, ninguém sabe porque ele não professa a sua fé. Sabe? Simão não, né? Este homem, onde ele passava, ele dizia quem Jesus era e o que Jesus fez por ele e o que ele fez por Jesus. O que Jesus fez por você? E o que você tem feito por Jesus? Pensa aí, guarde para você, né? Dá-se a entender também, os historiadores dizem que seus filhos tornaram grandes líderes na igreja da sua época. Olha só, a bênção de Deus, né, ela começa a irradiar na vida da família, ela começa a fazer parte de todos aqueles que se aproximam de Jesus, né? Aquela comunidade judia achou certo crucificar a Jesus, mas Simão, sem compreender muita coisa, ele achou certo pegar a cruz e seguir a Jesus, né? Qual certeza está aí no seu coração? Pense nisso. Simão, se ele serve de referência para você, com base num pouquinho do que eu disse nesta noite, ele não deu bola para o povo. Ele olhou para Jesus, ele pegou a cruz e ele caminhou com Jesus, né? E nós vemos o resultado. A palavra de Deus dá testemunho de quem este homem foi e o que Jesus fez por ele. De igual modo, pense nisso. A cada dia, eu e você, somos desafiados a pegar a nossa cruz. E o que nós temos feito com ela? O que nós temos feito com a nossa fé? Cuidado com o que as pessoas dizem, cuidado com o que os livros publicam, cuidado com o que os jornais, as mídias dizem. Volte-se para Deus, volte-se para a palavra de Deus. Permita que este Cristo vivo, santo, poderoso e maravilhoso venha fazer parte da sua história de vida. Simão, ele não deu bola para muita gente não. Ele simplesmente, sem compreender muito, ele achou certo levar aquela cruz e ele assim o fez. Que Deus te abençoe, que esta palavra possa ficar aí martelando na sua mente, em seu coração, e juntos possamos nos firmar e sempre servirmos a este Jesus. Eu gostaria de poder orar com você nesta hora. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite, Pai,
pois temos esta alegria, esta certeza de sabermos que não estamos sós, de que o Senhor conosco está. Queiras tu, ó grande Deus, que pelo poder da tua palavra, Pai, nós possamos cada dia estarmos perto de ti, possamos louvar o teu nome, engrandecer o teu nome, e independentemente do que qualquer pessoa possa pensar, agir ou fazer, Deus, que nós tenhamos uma convicção muito certa em nossos corações, que jamais possamos esquecer o que o Senhor fez por nós. Simão naqueles dias não tinha essa convicção que nós temos hoje, mas depois ele pôde compreender, e dá-se a entender por tua palavra, Deus, que isso mudou a história da vida dele, da família dele, da cidade dele, da região onde ele morava. Ó Deus, ele não te levou para o túmulo, mas ele te levou para o lugar mais alto, ele te levou para o alto do Gólgota. Deus, que de igual modo nós possamos dar testemunho de quem o Senhor é, das coisas que o Senhor tem feito, e possamos, Deus, também sempre levar-te para o lugar mais alto, o mais alto louvor, a mais alta adoração, ó Deus, a mais bela vida, para que a semelhança do apóstolo Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, ele disse, que o Senhor seja visto em nossas vidas, através do nosso agir, ó Deus, em nome de Jesus. Assim eu te peço, abençoe cada família, cada homem, cada mulher, cada um desses teus filhos que conosco estão nesta noite, em nome de Jesus, assim eu te peço, e desde já te agradeço. Amém, Senhor, e amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Agora, também é um momento muito especial, onde você e eu temos a oportunidade de adorarmos a Jesus com a nossa oferta, com os nossos dízimos. Pedi para um dos amados irmãos, se puder colocar um gasofilácio aqui para mim, por favor. A Bíblia diz o seguinte, né, que aquele que semeia, né, ele vai receber na mesma proporção. É a lei da semeadura. Então, olha que coisa boa. Vai depender, né, muito da qualidade da semente, né, e vai depender também da quantidade que eu semeio. Obrigado, Nanzinho. Isso é muito bom. Então, a palavra de Deus assim nos diz, que todas as vezes que eu, crendo em Deus, eu pratico a sua palavra, Deus, de igual modo, né, Ele é generoso, Ele é gracioso, né? Não é uma moeda de troca, eu vou dar porque, né, não é isso. Esse é um momento de adoração, um momento sobremodo especial, onde eu declaro a fé que eu tenho, nem só de pão o homem viverá. Sabe, é a certeza de que Deus tem cuidado de mim e de tudo quanto tenho. Então eu devolvo a Ele a 10ª parte, que é o que a Bíblia nos ensina, de tudo aquilo que Ele nos dá, né? É a certeza de que não é o meu trabalho, não é a minha força, mas é a bondade de Deus sobre a minha vida, que permite que eu tenha vida, permite que eu tenha saúde, permite que eu tenha força. Sabe, nada é meu, tudo é dele. Então eu devolvo a Ele, expressando assim o meu louvor, o meu amor e a minha adoração e gratidão. Ok? Então eu convido você para que juntos possamos fazer isso nesta hora. Vocês que já fizeram a transferência, já fizeram o depósito, nós vamos consagrar tudo agora. E creia na bondade de Deus sobre a sua vida. Senhor Jesus, nós queremos dedicar a Ti, ó Deus, aquilo que primeiro o Senhor nos deu. Atribuímos a Ti o louvor, a adoração e a gratidão, em reconhecimento, Pai, a Tua bondade e misericórdia sobre nós. E agora, Deus, com alegria, nós, conforme o propósito do Seu coração, nós queremos devolver a Ti aquilo que de uma bondade extrema, de uma generosidade extraordinária, o Senhor nos proporcionou: a vida, a saúde, o emprego, a oportunidade, para que pudéssemos, com o suor do nosso rosto, em honestidade, ganhar, ó Deus, o nosso sustento. E a declaração, ó Deus, através deste ato, queremos reafirmar, não é o poder do dinheiro, Pai, mas é o Teu poder que nos sustenta. Pois sabemos, Deus, que existem coisas neste mundo, nesta vida, que dinheiro nenhum pode comprar ou pagar. Ó Deus, e a Tua bênção é fruto disso. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor continue abençoando a dispensa do Teu filho e da Tua filha. Que o Senhor continue proporcionando momentos saudáveis, que não tenhamos o inimigo devorando, ó Deus, as nossas riquezas, os nossos bens, mas que sejamos
plenamente guardados e abençoados pelo Senhor. Assim, ó Deus, nós queremos dedicar a Ti, rogando a Tua bênção sobre a vida de cada um destes Teus filhos, e assim o fazemos, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém, Jesus, e amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Lembrando que, você que ainda não anotou, o nosso banco, nós trabalhamos com o Banco Bradesco, a nossa agência 0444, conta corrente 8728, dígito 9, CNPJ 13.823.676/0057, dígito 81, ok? Você pode, então, fazer aí o seu depósito, a sua transferência. Tá, beleza. Então, que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Em nome de Jesus. Alguns recadinhos nós estaremos dando agora, só lembrando que na próxima terça-feira, se Deus nos permitir, estaremos aqui ao vivo, celebrando a Jesus, e também na quinta-feira, durante a semana, às 19 horas, e aos domingos às 18 horas. Esta semana, se você aí, que está aqui em Ribeirão, tiver de boa, nós vamos começar, nós já estamos trabalhando aqui na igreja, nós vamos começar o processo de pintura, tá? O material deve estar chegando, e vou fazer o pedido amanhã, lá com o Ricardo e a Ligiane, se Deus quiser, e nós já vamos começar, já estamos preparando aqui a pintura, se você ainda quiser nos ajudar, ainda há lugar para auxílio, tá bom? E se você tiver de boa, tudo, saudável, e quiser de repente nos ajudar aqui, toda ajuda será bem-vinda. Nós vamos começar a fazer a pintura, para quando retomarmos as atividades, o templo possa estar bonitinho, pintadinho, e sem o cheiro da tinta, para aqueles que são alérgicos, não ter nenhum tipo de problema aí, tá bom? Então, essa semana, a gente começa firme aqui, se Deus nos permitir. Vamos lá. A Amanda Souza, ela pede oração para seus filhos e também para o seu casamento. Vamos estar orando, viu, Amanda, em nome de Jesus. Marco Aurélio, também ali de Jardel, pede oração por toda a sua família. Conte conosco, Marco, em nome de Jesus. A irmã Cida Faria, ela pede oração por seus familiares e por seu sogro que está doente. Vamos orar, viu, irmã Cida? Conte conosco, em nome de Jesus. Alexandre Mendes, o baiano, ele pede oração para a sua família e por seu tio que está passando por um momento difícil. Conte conosco, viu, Alexandre? Em nome de Jesus, vamos orar sim. Também a irmã Cida Bela pede oração por ela e por toda a sua família. Vamos estar orando agora, irmã Cida. E também a Rita Silva, ela pede oração para seus familiares. Vamos fazer isso então nesta hora. E todos os demais amigos e irmãos, mesmo que você não fez aí o seu pedido, mas nós vamos pedir a Deus por sua vida, por seu lar, por sua família. Creia no amor, na graça, na bondade e nos cuidados de Jesus sobre você, tá bom? Pai Santo, nesta hora, Deus, nós nos colocamos diante de Ti para pedir a bênção do Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um destes Teus amados e preciosos filhos e filhas. Temos crido, Deus, que é por Tua bondade, é por Tua misericórdia que todas as coisas se mantêm. Que haja agora o manifestar do Teu Espírito Santo. Uma vez que não há, ó Deus, perto, não há longe para Ti. Tu és o Deus de toda a terra. Tu és o Todo-Poderoso. Estenda as Tuas mãos poderosas, Pai, e alcance cada um destes Teus filhos, cada uma destas Tuas filhas, nesta noite, meu Pai. Ó Deus, estes cujos nomes nos foram passados, Pai, que essas pessoas que confiaram a nós os seus pedidos, nós queremos elevá-los diante de Ti e pedir, Deus, estenda sobre eles Tua mão de poder. Ajude, Pai, que eles sejam abençoados, fortalecidos, curados, restaurados, transformados e libertos pelo Seu poderoso nome. Ajuda, Deus, com que cada um destes Teus filhos sintam a Sua bênção, a Sua graça, a Sua paz, o amor protetor de Jesus sendo manifesto em suas vidas.
Pai, em teu nome, nós queremos abençoar cada um destes teus filhos, cada uma dessas pessoas que esteve cultuando, adorando, celebrando conosco nesta noite, tanto aqui de Ribeirão Preto, ó Deus, quanto das cidades vizinhas de nossa região, ó Deus, pessoas, irmãos, amigos, parentes de outras cidades, de outros estados, que o Senhor possa visitar, abençoar, libertar pelo poderoso nome de Jesus.